Sabe aquela sensação de que, às vezes, por mais que a gente busque, a sabedoria parece escapar por entre os dedos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num único versículo do livro de Provérbios que tenta explicar exatamente isso. É quase como decifrar um código antigo para uma questão super atual. Então, a grande pergunta que está na mesa é essa aqui. Por que será que de vez em quando as pessoas simplesmente não conseguem achar as respostas que procuram na sabedoria? É uma daquelas questões universais, né? Um quebra-cabeça que acompanha a humanidade há muito, muito tempo. E olha, a resposta que o texto dá é bem direta. Chega a ser até um pouco chocante de tão simples. Está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 29. Porque odiaram ao conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Reparou? São duas coisas, dois pontos bem distintos que a gente precisa desembrulhar para entender o recado completo. É isso. O texto aponta para duas razões que estão, na verdade, super conectadas. A primeira é uma questão de atitude, sabe? Uma verdadeira aversão ao conhecimento. E a segunda? Bom, a segunda é uma escolha, uma decisão de não seguir um princípio que é visto como fundamental. E uma coisa acaba puxando a outra, inevitavelmente. Ok, e é agora que a coisa fica interessante de verdade. Para a gente conseguir sacar a lógica desse versículo, a gente precisa decifrar uma expressão específica, o temor do Senhor. É aqui que está a chave de tudo. Então vamos lá. O que significa isso? É super importante entender que não estamos falando de medo, de pavor, sabe? De jeito nenhum. A ideia aqui, segundo a fonte, é outra. É sobre reconhecer um princípio básico, um alicerce para tudo. Pensa nisso como o ponto de partida, a base para qualquer tipo de entendimento verdadeiro. Se não existe essa base, o resto todo meio que desmorona. Beleza. Então, se a gente entende esse princípio como o alicerce de tudo, o que acontece quando alguém decide simplesmente ignorar essa base? A consequência fica bem clara, né? A lógica apresentada no texto é bem direta, é causa e efeito puro. Se o temor do Senhor é o fundamento, o princípio essencial, então rejeitar isso significa, por definição, dar as costas para a própria fonte da sabedoria. Simples assim. É uma sequência, quase um efeito dominó inevitável. Pensa bem, primeiro vem a rejeição daquele princípio essencial. Daí, como consequência direta, a pessoa se afasta da fonte. E o resultado, lá no final da linha, não encontrar a sabedoria que estava procurando. Um passo leva ao outro. Mas calma, a análise não para só no problema não. O texto também vira o jogo e aponta um caminho, uma solução. Ele oferece um conselho bem positivo. E o mais legal é que o conselho é exatamente o oposto dos dois problemas que a gente viu. Lembra? Em vez de odiar o conhecimento, o caminho é amar o conhecimento. E em vez de rejeitar aquele princípio fundamental, a ideia é escolhê-lo como um guia. É uma rota clara, positiva e que dá para colocar em prática para buscar o entendimento. E tudo isso nos traz a uma última reflexão, que puxa essa lógica de séculos atrás direto para os nossos dias. Hoje, qual é o papel que os princípios fundamentais, sejam quais forem, desempenham na nossa própria busca por entendimento? Fica aí uma pergunta para a gente pensar a respeito.